Olá, bom dia. Mais um sábado e aqui estamos. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por este sábado maravilhoso que aqui estamos. Como todo sábado, estamos aqui hoje com o Dr. Volmir, doutora Elza. E vamos estar aqui no primeiro bloco. Vamos falar de saúde, falar de coisas novas para Rolim de Moura, né, na saúde, que é o lema do Dr. Volmir, né, sempre trazendo coisas novas, ele sempre está no meio de coisas novas para Rolim de Moura. Bom, né, nós temos aí o privilégio de ter médico, empresário, aí em Rolim de Moura, sempre contribuindo, trazendo sempre coisas novas para Rolim de Moura. Bom dia, Dr. Volmir. Bom dia, Milton. Bom dia, Elza. Bom dia ao nosso telespectador. Realmente é uma satisfação estar aqui. Hoje, o último sábado de novembro, é um mês bastante significativo, principalmente para falarmos de saúde. Porque há 40 anos se vem sendo preparado da constelação de peixes para aquários. E deverá acontecer nos próximos meses, os próximos anos, um processo totalmente diferente. Então, a frequência Schumann, Milton, ela está diferente. Quantas pessoas do nosso meio ambiente que eles vêm estão se sentindo carregados, dores principalmente nos ombros, acordam 3, 4 horas da madrugada, razão pela qual não adianta tomar remédio para melhorar o sono, mas é um estado vibracional diferente. E essa é a razão pela qual nós temos que começar a pensar diferente. E hoje, a Elza, que é uma profunda pesquisadora dessas coisas diferenciadas, ela tem novidades e Rolim de Moura está de parabéns. Então, Elza, você que esteve lutando, trabalhando agora para a regulamentação junto com o Alan Borges para fazer com que as faculdades dê o diploma, eu não sei bem como é que se chama, conte essa história do Alan, que Rolim de Moura é o pioneiro na região norte, embora muitas pessoas não queiram acreditar, mas você trouxe ele para cá, é o 8º curso, em parceria da clínica com o Hospital e Maternidade Bom Jesus. Então, nós somos humildes, sim, mas você tem esse privilégio de estufar o peito e falar: eu estou colaborando com a medicina integrativa. Fale para nós. Bom dia, Milton. Bom dia, Dr. Volmir. Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui novamente, né, para estar falando de saúde, de conhecimento e de benefícios para a nossa cidade. E eu vou contar um pouquinho da história de Alan Borges, porque a gente sempre comenta sobre ele aqui. Então eu vou estar falando um pouquinho dele, né? Elza, chega um pouquinho mais perto, porque foi. Falando um pouquinho dele, para vocês entenderem porque eu e o Dr. Volmir, nós temos tanta... gostamos muito de falar e de trazer esse curso aqui para a nossa cidade, nossa região, né? Alan Borges é um osteopata renomado no Brasil e no mundo. Ele mora em Londrina. Ele é presidente do Conselho de Osteopatas do Brasil, né? Então ele é um estudioso muito assíduo, né? Estuda muito. E ele também, como nós, está buscando cada vez mais conhecimento para poder fazer
um mundo melhor, né? Trazer, sabemos que o conhecimento traz um mundo melhor, né? E tirar as pessoas da ignorância para poder entender mais coisas sobre nós mesmos. Então, Alain, ele foi buscar, ele é fisioterapeuta, osteopata, e ele foi buscar esse conhecimento, né, quando ele conheceu a história de Hammer, né, que é um médico alemão, que trouxe, né, a nova medicina germânica, e ele viu que ali tinha muita coisa para fazer diferente a vida dele e a carreira dele. Então, ele foi estudar, foi para fora do país, estudou, continua estudando, porque nós, da área da saúde, nunca paramos de estudar. E ele criou o curso de... Na época era Sentido Biológico das Doenças, né? O primeiro curso que ele criou. E ele começou, ele trabalhava numa escola de osteopatia, onde ele saiu, para poder levar esse conhecimento para mais pessoas. Porque dentro da escola ele dava essa aula, porém era restrito somente para os osteopatas. Então ele criou, ele saiu da escola para poder levar esse conhecimento para mais pessoas. Tanto que não é só pessoas da área da saúde que faz o curso dele, são pessoas que querem conhecer sobre o assunto, são pessoas da área da educação, enfim, são qualquer pessoa que queira aí, que está aberto a novos conhecimentos, fazer o curso e ter esse benefício. Eu digo que é benefício porque ele tem mudado muito a vida das pessoas, muitas famílias, inclusive a minha. Eu falo isso com grande alegria, porque ele transformou realmente a minha vida pessoal e a minha vida profissional. E ele, com o tempo, ele começou, deu o básico e foi estudando, criou o curso avançado clínico, né? E mesmo assim ele achou que estava pouco. E nós, eu e o Dr. Valmir, já tivemos o privilégio de fazer tanto o básico quanto o avançado, né? Exatamente. E vimos, assim, muita coisa mudou no nosso dia a dia, né, doutor? Eu vejo o seguinte, você que nos ouve, quando, Elza, você fala que mudou tua vida, não é essa picaretagem Não. de mídia, disso, daquilo. Porque você que está ouvindo, problema... Qual a doença? Então, as doenças de fundo imunológico que estão dentro de mim. E não tem médico que resolva, você pode consultar com todos os médicos, pode gastar quanto dinheiro você quiser, pode fazer ressonância, pode fazer tomografia, pode tomar remédio controlado, só que problema seu é seu. E, pelo que eu percebi, a medicina germânica, ela é comportamental. Milton, o que eu faço para resolver problema meu? Eu costumo dizer o seguinte, eu tomo cachaça escondido. Sabe por quê? Porque o cara acha que se tomar cachaça comigo vai resolver o problema dele, não. Então é muito mais profundo. E no caso da cachaça, você desbloqueia aquilo que está bloqueado. E a população não consegue entender isso. Então você vê as UPAs cheias, nós resolvemos sim. E é o que eu decidi no Bom Jesus. O que é físico? É ganhar nenê, vai lá, faz a cesárea. É apendicite, vai lá, passa a faca. É vesícula, vai no Bom Jesus, passa a faca. Então sim, o que é doença física? Nós temos que trabalhar junto. As doenças físicas causadas por bactérias, que é a medicina holopática, e a psicossomática, que eu tenho que descobrir quem sou eu.
quem sou eu, porque se eu não souber quem sou eu não consigo nem me tratar. Então, essa que é a dificuldade que nós temos. Por quê? Porque a população ficou perdida e nós não tínhamos paro para tratar as doenças psicossomáticas. Então, dói aqui, dói ali, não sei o quê, aí vai no benzedor, vai no padre, vai no pastor. É oração e benze água e toma 2 horas da manhã. E o que acontece? Eu tenho que ter a fé. Então, a medicina germânica é uma situação que, olha, você descobre o teu mapa. Eu tenho que descobrir o meu território. E aí sim, eu consigo saber que eu sou tão capaz que eu resolvo todos os meus problemas. Eu não preciso de ninguém. Diferente das medicinas físicas, né? Quebrou a perna, precisa do médico. Quebrou uma orelha, vai lá e sutura. Mas a hora que eu descubro dentro de mim que eu sou capaz até de comprar picanha com meu dinheiro, a coisa muda totalmente. Então, fala mais porque eu gosto de falar, não deixa os outros falar. E é exatamente isso, né? E aí o Alain, voltando a falar dele, né? Ele não contentou, está sempre em busca desse conhecimento mais aprofundado, e ele viu que ainda faltava algo. E ele criou agora o curso da área da pediatria, que é os primeiros traumas. Então, começa a tratar lá os primeiros traumas. Esse é um curso que ele vai trazer somente para as capitais, né? São Paulo, em capitais. E Rolim de Moura, que não é capital, mas é a capital que é dele. Então, o Alain ele foi muito acolhido aqui, né? Por todos os alunos, pelo Dr. Valmir. E ele falou, não, o Rolim de Moura, ele abriu exceção e vai estar trazendo esse curso agora, que é onde tudo começou. Ele já deu esse curso em Londrina, né? Acho que uma turma em Londrina, em São Paulo. E ele disse que se emocionou muito, porque era realmente aquilo que ele buscava. Eu que ele ainda vai estudar mais coisas, né? E ele conseguiu agora, né? Então, a formação básica, pediátrica e o avançado clínico, que é com um estágio junto. Então, por que ele fez aqui? Porque nós temos, né, eu e o Dr. Valmir temos aí uma estrutura para poder fazer esse estágio para os alunos. E assim, o atendimento é muito diferenciado. A gente consegue resolver os problemas, como o Dr. Valmir falou, os nossos problemas. Então, você vai... Esse paciente veio me buscar para resolver um problema, então vamos conseguir direcionar esse paciente para que ele encontre ali a sua cura. E isso faz toda a diferença. Eu sou prova viva, né? Durante esse tempo todo, já fiz. Então, eu fico refazendo o curso. E a medicina germânica, que é numa psoríase. Quando ele voltou em julho, sobre essa cura. Eu até nem tive tempo ainda de sentar com o Dr. Valmir e conversar sobre isso, porque para mim foi algo assim extraordinário.
E então, agora em janeiro ele vem para formar essa turma, né, nessa área da pediatria. Pode trabalhar os criança, trabalhar os traumas da minha criança, como das crianças que eu vou atender. Isso. Esse curso, as pessoas precisam ter alguma formação para fazer esse curso, ou sendo uma mãe, digamos assim, com pouca escolaridade, pode fazer esse curso, depois pode atuar trabalhando ou pode usar em casa para cuidar dos filhos? Como que funciona? Pode fazer, tanto que esse da pediatria, os pais podem fazer. E os pais, ele vai ter um respaldo muito grande na vida dos bebês. Eu trabalho com a osteopatia pediátrica, eu vejo quantos pais estão perdidos, né? Não sabem, mas estão perdidos. Correto. E aí os pais podem fazer, porque são orientações que vai transformar e modificar ali a vida, evitando os traumas futuros. Você vai conseguir entender que isso que você está fazendo vai prejudicar seu filho lá no futuro, né? Então, fiquei tão feliz quando o Alan falou que está trazendo esse curso e que agora é reconhecido pelo MEC, porque nós vamos poder ter a oportunidade de fazer os filhos melhores, né? Então, as famílias estão realmente muito perdidas. Milton, para você ter uma ideia, o que nós sofremos muito como médico, as doenças graves. Então, nós temos psoríase, temos artrite reumatoide, temos que são medicina germânica ou na terapia neural. Então, você aprende o seguinte: você está com uma manifestação entre você. Há um momento que você descobre por que esse desequilíbrio, você passa a ter uma mudança comportamental. Não é tomar um remédio. O povo não quer ir. Tomar naquele lugar, eles xingam. Mas se você engolir tudo, te dá gastrite, né? Então, veja o bagre. Vai tomar lá naquele lugar sem vaselina. O pessoal fala, Volmir ficou pirado. Aí você fica doente. Então, um exemplo. Você que está o nosso organismo, ele trabalha muito com programas especiais. Por que que dá fome? É um programa especial da necessidade de comer. Porque a vida é o seguinte: sociedade. Ele não. Eu falo o seguinte: eu não quero dar cachaça para o meu amigo. Sozinho, né? O que o cérebro da gente faz? Eu não quero ficar ouvindo tanta besteira. Eu fico surdo. Acredita nisso? Por quê? O pessoal fala, porque os olhos não veem, o coração não sente. Então, se eu sei que
eu deixo fico cego. Por que que existe a senilidade? Por que que as pessoas ficam esquecem? Aí tem uma coisa, sabe o seguinte, quem bate esquece, quem apanha não. Mas aí o nosso organismo, ele está esquecendo daquilo que me compromete. A criança, ela é inocente. O cérebro dela, até 6 anos, ela não sabe o que é voto, não sabe o que é comprar voto, não sabe o que é enganação, nem do político e nem do ser humano. Aí ele se torna o quê? Normal. Então nós precisamos fazer o quê? Não é terapia, é conhecer isso. Porque senão você fica o quê? Eternamente doente. Aí tem a safadeza que se fala o seguinte, eu sou meio desbocado, mas é assim mesmo. Qual que é o ganho? Qual que é o ganho secundário de eu estar doente? Eu me encosto, eu falto no trabalho, eu consigo esses dias, o cara fala, doutor, minha coluna, eu não aguento trabalhar. Eu disse, é só puxar o serviço, café com leite, que a sua coluna melhora. Porque ele tinha feito tomografia, ressonância, e não mostrava nada, né? Só que ele consegue enganar ou a mulher, ou o marido, ou os filhos, ou o patrão. Então, por isso que nós somos diferenciados em Rolim de Moura. Nós já levamos tanto cano aqui. Então, na saúde, nós queremos ter em Rolim de Moura o maior centro integrativo da região aqui. E olha, nesses, não só esse, outros cursos de hipnose, de medicina quântica, de osteopatia, de ozonioterapia, que o povo não sabe. Nós nem estamos preocupados naquilo que o povo não sabe. Nós só queremos que aquele que toma consciência e que busca e que tenha resultado. Eu deixei de ser milagroso. Eu não quero mais consertar o mundo. Eu quero ser feliz. Então, por isso que muita gente fala, se eu for lá fazer osteopatia com 3, 4 sessões, diz, agora você pode ir trabalhar. O cara quer? Não. Ele quer um que passe receita por remédio. Você vê lá na UPA, nós não falamos com o prefeito. Então, isso que é o bom. Precisa o quê? Precisa conhecimento. Vai aderir isso, uma novidade para Rolim de Moura, como o senhor falou aí. É o 80-20. 80-20. 80 é boa então, gente. Esses os 20 que eles vão sofrer, porque... Mas é problema deles. Nós temos 80% e Rolim de Moura, como a doutora Elza falou, o doutor Alain vai aplicar esse curso só nas capitais e deu o privilégio para o nosso Rolim de Moura, né? Então, nós estamos de parabéns, mas esse de parabéns que nós estamos, como eu disse agora há pouco, graças aí ao doutor Valmir, a doutora Elza, que estão sempre desde o início aí acompanhando e trazendo novidade para Rolim de Moura, onde vai beneficiar as pessoas do bem, que somos 80%. 80%, sim. E a consulta é totalmente diferente. Por exemplo, a consulta, um dos exames em pessoas que já estão, se chama constelado, que já está problema, tipo aquela que eu falei, aonde você quer ir, e ele estava olhando fixo, aonde tu quer ir, olhando fixo, aonde tu quer ir. E a pessoa falou, eu não tenho para onde ir. Então, nessas pessoas que se chama consteladas,
um exame que mostra a tomografia simples de crânio. Porque às vezes a pessoa ela utilizou a cura, mas está o sinal. Que é o seguinte, que fiquei cego porque eu não estou vendo nada. Você vai recuperar a visão dele? Possivelmente não. Mas você sabe que para o filho, para a família, para alguém, ou pelo menos essa pessoa deixa de sofrer. Porque é interessante. Você fala o cego é aquele que não quer ver. Exatamente. Então você não quer ver por quê? Porque você tem o ganho secundário de não enxergar. Não enxergar um sofrimento do outro. Mas não é do outro. É o do próprio. É eu mesmo. Na terapia de espelho você vê. Eu me olho dentro. Eu não quero ver aquele sofrimento. Não, aquele sofrimento eu tenho também. Porque eu só sei o que é passar fome. Eu só tenho dó de quem passa fome se eu já passei fome. Então é interessante. É interessante. Então por isso que para os próximos anos, você vê, Milton, você vê a situação, o povo está ficando muito doente. Então nós temos uma alternativa de melhorar. Vai demorar 10, 15, 20 anos. Eu fiz o primeiro curso de hipnose faz 35 anos. O primeiro de acupuntura que eu tomei conhecimento faz 50 anos. Só que eu também não conseguia o que fazer. Porque atender às necessidades do povo é diferente do que eu resolver o problema dele. E o dia que o povo descobre que se ele aprender, se ele investir em conhecimento, que é educação, é processo educativo. Corretamente. Por isso que não precisa ser só da área da saúde para entender. Quem já fez biologia facilita muito. Por quê? Porque ele consegue entender começo, meio e fim. Então, o processo é interessante, mas o leigo ele consegue entender por que deu alergia na criança. Por que dá vontade de fazer xixi toda hora. É interessante, Mito, já fugindo. Por exemplo, eu tenho meu espaço. A mulher tem o espaço dela em casa. Ela cuida do ninho. O marido vai à caça, tem que pegar. Você sabia como é que o cachorro guarda o território dele? E tem que ser cachorro macho. Ele faz o que ele faz, xixi. Ele vai lá e faz xixi. A hora que a gente vai num lugar que a gente está fora do ninho, primeira coisa que dá vontade é fazer xixi. Como é que eu vou segurar, por exemplo, aqui, ficar 1 hora e pouco aqui com vontade de fazer xixi? Então você que está aí, viu o aperto, pergunta onde é que é o banheiro. Você vai no banheiro, faz xixi, pronto. Que alívio. Isso é medicina germânica. Mas continue falando, senão... Importantíssimo, né? São coisas novas, como o Dr. Volmir falou. Diferente um pouco, doutor. Por exemplo, o senhor fez hipnose há quantos anos atrás? Eu tomei conhecimento há 45 anos em Florianópolis. 45 anos. E por força de circunstâncias... Quando se falava em hipnose, ninguém nem queria dar ouvido. Mas o senhor já se preparou para o futuro. Então, só que antes nós íamos aí as informações só através das televisões, né? E hoje chega mais rápido as informações até a população. Então, por isso, hoje, medicina germânica e outras, elas estão chegando mais rápido nas residências, na população, nas famílias. E por isso, as pessoas estão mais atentas. Então, basta as pessoas trazerem para o município, assim como vocês estão trazendo para cá. Nós, moradores de Jerônimo de Moura, temos aí o privilégio de ter no nosso município
rapidão a população, Rolim de Moura, região e tudo, o estado inteiro, estará tendo conhecimento. E começa de Rolim de Moura, vai passando para outros municípios, vai para o estado inteiro, como você já disse, está em Curitiba, está no mundo inteiro já. Está em Londrina e está no mundo inteiro, né? E tem Acre, Amazonas, Mato Grosso, que também pode estar vindo em Rolim de Moura. Não é Porque difícil. quem que não quer resolver o seu problema, doutor Valmir e Exatamente. doutora Elza, Sim. sem tomar um medicamento forte, que às vezes o medicamento ele tira uma dor, mas às vezes ataca o fígado, ataca os rins, ataca outras Exato. coisas. Sim. Então, às vezes são dores que se trata sem um medicamento desse, né? Houve um tempo que eu via assim, não tinha oportunidade Rolim de Moura, né? Isso, Não tinha. corretamente. Então pensava, um dia eu vou mudar daqui, né? Vou voltar para lá, porque eu vim do interior de São Paulo. E aí, depois que eu fiz o primeiro curso com Alan Borges, eu pensei, não, eu tenho que lutar para trazer o conhecimento para cá. Porque quem está aqui não precisa sair. E ainda existe, né, doutor, a questão da pessoa achar que porque veio não é bom. Exatamente. Tem isso, né? E a gente conseguiu provar que não é por esse caminho, né? Não. Então, nós, né, tanto a escola de osteopatia, que também era de São Paulo e ela vinha para Cacoal, né, vem ainda, né, para Cacoal, assim é ele está lá estudando, ele está dentro. Eu digo que Londrina é a fonte, né? E ele pode vir aqui. Então, é mais fácil ele vir, juntar essa turma e estudar aqui e fazer o melhor. Porque o mais importante é construir uma harmonia familiar. Quando você está aí com uma harmonia familiar, tudo flui, né? Tudo Sim. flui. Realmente. E aí você tem uma base aqui. Então, por que não trazer ele, né? Na última turma, eu tive uma amiga que o sonho dela era fazer o curso, porém ela achava que não tinha condições. Mas ela tinha. Mas precisou de chegar um momento e ela fez, e agora ela só fala do assunto, né? Porque ela vê o quanto transformou a vida dela, familiar, com a filha e tudo mais. Quantos dias tem a durabilidade do curso? O primeiro, o básico, ele é 4 dias. O segundo e o terceiro são 3 dias. Mas são bem intenso mesmo. Não ninguém consegue sair da sala porque não pode perder nenhuma vírgula ali que ele está falando. Ele é muito bom em didática, a aula é muito interessante. E você vai se vendo ali, ele vai falando, você vai se vendo. Nossa, está falando para mim, né? E é Realmente. bem assim. O interessante é que o que acontece? Eu aprender a me conhecer. Então não precisa, diferente da medicina clássica, que você precisa de um centro cirúrgico, você começa a trabalhar, precisa de raio-x, precisa de tomografia, precisa de ressonância. Então elas convivem junto. Então, por que a medicina holística não quer isso? Porque custa barato. É olho no olho, ouvir. É abraço. É o abraço. Você pode ver o seguinte, o abraço, como ajuda. Quando vai na igreja, entra todo mundo triste. Na hora que sai todo mundo alegre e contente. E isso aí a população tem dificuldade. Por quê? Porque o abraço o cara dá de graça. Desde que não seja bandido, porque se não dá um beijinho de um lado, um beijinho do outro, uma facada nas costas. Então, é o conhecimento. E o conhecimento, o que você fala? O conhecimento, a gente carrega aqui dentro de uma cabeça, que olha que para quebrar a cabeça, tem que dar porrada forte. Só que daí o cara fala, nossa, eu tenho dinheiro. Morreu, você foi. Aí o conhecimento não, ninguém consegue te roubar. É só você ficar quieto. Conhecimento não.
Então, isso É interessante, o senhor fala interessante. isso, é interessante e eu gostaria até, é impossível, né? Mas quando eu vejo o Dr. Volmir falando, a doutora Elza falando isso, eu gostaria que as pessoas sentassem em casa, no sofá, no chão, põessem o colchão, colchonete no chão, e ouvissem, fizessem uma reflexão no que eles estão falando aqui. Porque é muito importante na vida da gente, é muito importante. Às vezes nós não sabemos o quanto é importante isso. Conhecer, como o Dr. Volmir fala aí, ó, a gente se conhecer, que às vezes nós não se conhecemos. Eu garanto que tem muita gente que não se conhece. É só a partir de hoje, desse momento, você que está assistindo, comece a prestar atenção e ver que às vezes você pensa que se conhece, mas você não se conhece. Então, por isso que eu acho muito interessante o que vocês estão falando aqui hoje. é um exemplo bem fácil da gente ver. Tem uma dor no joelho. Se jogou bola e levou uma pancada, machucou, físico. Correto. Mas tem uma dor que faz tomografia, faz ressonância, não acha nada. Como é que eu faço para me proteger da chuva? Eu dou uma olhada lá na nuvem, eu conheço a nuvem, é um aviso que vai chover. Agora eu tenho dor aqui no joelho, é um aviso. Por que que veio essa dor? Então tem suas terapias que eu não vou ensinar de graça aqui não. Mas você tira a dor e o pessoal fala, nossa, mas foi só isso? Falou alguma coisa lá pro subconsciente? Fala assim pro subconsciente, deixa de enganar teu pai, deixa de enganar tua mãe. É mais ou menos assim, né? Corretamente. Então, deixa o joelho enganar você de dizer que você é incapaz. Deixa o joelho querer te enganar para você ser um muleto para pegar atestado. E outras coisas também, né, doutor? Às vezes a pessoa, digamos assim, não tem nada e fala que tem, para algum motivo, né, para chamar atenção de alguma coisa. E, na minha opinião, pelas pessoas que eu já conversei, isso acaba realmente trazendo daquilo que não era uma doença, acaba trazendo uma doença para a pessoa, para o futuro. Porque eu alegar que eu estou com dor de cabeça hoje porque eu tenho um problema na minha casa, aí para chamar a atenção, às vezes, de alguém, eu digo, eu estou com dor de cabeça, ou para meu filho ficar com dó de mim, ou para a mulher ficar com dó, para mim não ir trabalhar. E isso, às vezes, acaba caracterizando no futuro uma doença para as pessoas. E nós sabemos, como o Dr. Volmir sabe, é médico há quanto tempo. E ele sabe, ele já é conhecedor na prática, não é só no teórico, que existe isso. Então, nós temos que trabalhar para tirar isso de nós, viver mais da realidade, porque hoje tá muita gente está vivendo de fantasia, querendo chamar a atenção de uma maneira, de outra, para não ir trabalhar, como o Dr. Volmir falou, e ele não pensa que a melhor coisa do mundo é nós estarmos com saúde. Não tem, ele pode não pensar hoje, às vezes ele tem 20 anos, 25 anos, mas quando ele terá seus 30, 35 anos para frente, ele vai ver que realmente ele errou muito na vida dele. E talvez para ele recuperar esse erro, demore bastante tempo e seja até um pouco tarde, né? Milton, isso é inconsciente. Esse ali de falar que dói, a gente fala o seguinte para chamar a atenção, não. É inconsciente. E se chama ganho secundário de eu enganar a mim mesmo. Porque eu enganar os outros, tudo bem. Mas eu me enganar a mim mesmo, quando eu vejo já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Exatamente. E hoje nessa linha também existe, no PNL, você fala, construa a tua linha do tempo. A linha do tempo é o seguinte, aonde é que eu quero chegar? Hoje a grande maioria das pessoas chegam,
Nossa, mas eu quero chegar aos 60 anos para mim me aposentar, para mim ficar. Então, tem uma técnica, que também não vou falar aqui, né? Senão, você olha para trás, você olha onde está e você tem que se imaginar. Onde é que eu vou estar? Não tem uns amigos que você fala, vamos pescar hoje? O cara dá uma olhada e fala, está muito quente. Aí se você falar, não, mas lá tem um pé de manga que dá para ficar na sombra. Ah, mas vai chover. Então isso é inconsciente, a pessoa não sabe. A hora que nós descobrirmos, aí tem a estratégia. Aquela que eu falei, dama de morto para morrer. Então tem essas aí. Tem tanta coisa, estratégia, mas daí eu me beneficio disso. Eu deixo o 7º pulo, o pulo do gato, para me proteger. Então, por que que nós somos o que nós comemos, o que nós bebemos e o que nós pensamos? E você fala o seguinte, eu tenho que ser ativo e não reativo. Ativo, eu vou de minha livre, espontânea vontade onde eu vou. Reativo, eu tenho que correr. Então é interessante. Então essa forma de pensar só que deixa as pessoas esclarecidas. Então essa de queixar que dói é inconsciente. E geralmente até 6 anos, 7 anos, a criança não sabe o que é certo ou errado. Depois vem até 12 anos. Por isso que o primário é feito até 12 anos. É interessante. É interessantíssimo. E tem a gente consegue ver através ali do comportamento, né, da pessoa. Então, o paciente não consegue nos enganar. É mais difícil, né, doutor? É mais difícil ele nos enganar. Você até finge que acredita, mas você já sabe que ele está mentindo. Porque a história que ele conta já nos direciona, né? Nos direciona. Então, esse é um conhecimento que quem não trabalha na área também vai ter esse conhecimento ali na sua casa, com as pessoas que você convive. E qual é o diferencial? Você não julgar. Porque se ele está fazendo dessa maneira, a gente sabe qual motivo também, né? Então, é não julgar. Essa coisa de você deixar de julgar a pessoa é muito bom. Porque você olha diferente, com outro olhar. Agora, você olhar e falar, poxa, por que não fez assim, não fez daquele jeito? Por que não faz assim? Porque a história é dele, não é minha. Por isso que eu e ele não entram no problema dos outros, é dos outros e nosso é nosso, né? Cada um com seus problemas. Olha o que aconteceu. Problema, exato. O diretor, Eu observo muito. Eu estava com o meu primo e o meu primo trabalha muito fora e a prima cuida do lar. E teve uma criança de 7 anos que quando o pai chega, então ela é para chamar atenção, né? Pai, faz isso, faz aquilo que nós falamos, o triângulo da discórdia. Cuidado com aquele que vem puxar o teu saco falando mal dela. Daí você é o próximo muda. Então o que aconteceu com essa criança? Essa criança, quando chegou, tá inconsciente, né? Entrou no mercado e para chamar a atenção do pai ou da mãe, queria pegar um pacote de bolacha. Aí um deles falou, não pega. A criança falou o seguinte, eu quero. E deitou no chão e começou a chorar e espernear isso, aquilo. Então é uma técnica que a criança usa. O pai foi embora, a mãe também. Dali a pouco a criança olhou, levantou, só ficou olhando, levantou e ficou quietinho. não funcionou a técnica Não dele. funcionou, né? Então, isso aí se aprende na medicina germânica. Dá para falar isso na
Ô, doutora Elza, fale para nós aí, quem tiver interesse de fazer o curso, onde que tem que procurar, qual o telefone, o endereço, que dia que vamos ter. E eu estou aqui ouvindo vocês e vou até marcar uma consulta, vou fazer o curso, vamos estar aí se aperfeiçoando, porque é a melhor coisa que tem na vida das pessoas. Exato. Para quem tem interesse, pode estar ligando na Saúde Clinic, né, onde eu estou, que é o 3442-2170, ou entrar também, esse mesmo número é o WhatsApp, ou diretamente comigo, através do Instagram, que é Dr. Elza Tenani Osteopata, e também pelo meu celular ou WhatsApp, né, que é o 8471-6761. E lá eu vou estar passando todas as informações, forma de pagamento, valores, enfim, o que precisar das informações está trazendo. Tá? Isso aí, você que tem o interesse de fazer, procure. E aí depois eu vou fazer também, que aí eu vou poder falar mais aqui, com mais conhecimento, né, doutor Volmir? E vou fazer bastante propaganda, porque não é pela propaganda, é porque eu tenho um pensamento seguinte: nós não conseguimos mudar o mundo, mas melhorar um pouco eu acredito que nós conseguimos. Que tem muita coisa não. Na Bíblia está escrito, né? O conhecimento que nós temos que passar, né? Então, se nós não passar, nós estamos, estamos errados, nós conhecemos. Então, vamos buscar o conhecimento e vamos transmitir para as pessoas. E como nós somos 80-20, com certeza nós vamos estar melhorando. Mudar não, mas melhorar com certeza.